Amigos, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui juntos, estudando o Livro dos Espíritos, na questão que fala sobre flagelos destruidores. Essa questão é muito importante, porque no momento que nós estamos vivendo, é interessante nós trocarmos ideias sobre o que a doutrina espírita nos passa sobre esse tema. E Kardec faz a pergunta aos espíritos, que tem por número a questão 737. Ele diz: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Se nós nos atentarmos pela forma, na maneira que Kardec faz a pergunta, ele já faz com uma visão muito clara, quando ele pergunta com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. Com que finalidade? Porque como ele entende, e os Espíritos também nos ensinaram que Deus é soberanamente justo e bom, e é o gestor, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, então tudo o que acontece tem uma finalidade, e essa finalidade precisa ser justa e boa. Então por isso que ele pergunta com que fim fere Deus. Ou seja, ele não passa essas circunstâncias para um âmbito humano, mas para um âmbito geral. Qual é a visão de Deus? Qual é a finalidade divina? Como Deus é justo e bom, essa finalidade também, por consequência, por lógica, precisa ser justa e boa. E aí, então, ele diz o seguinte na resposta, os Espíritos dizem na resposta: para fazer a humanidade progredir mais depressa, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E aqui nós vamos ver uma definição de flagelo, definição de dicionário, que diz que é uma grande desgraça ou um dano pessoal ou coletivo, uma calamidade, uma catástrofe, um sinistro. Então, quando nós voltamos à questão do Kardec, ele fará uma pontuação importante, uma reflexão importante. Com que fim fere Deus a humanidade por um flagelo, por um sinistro, por um dano, por uma grande desgraça? E os Espíritos respondem que é para fazer com que a humanidade, que nós, evoluemos mais depressa, que atinjamos um progresso muito mais rápido, porque somos fustigados a buscar soluções para resolver o problema que se apresenta. E aí, então, os espíritos, quando respondem, Kardec, então, vai pontuando a resposta deles, e tem 3 aspectos importantes nessa resposta. Primeiro, fazer a humanidade progredir mais depressa, gerando uma melhor ordem de coisas, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Nós vemos que com a pandemia que nós estamos vivendo, teremos que repensar as questões econômicas, as questões sociais. No Brasil, particularmente, ver toda a influência das milícias em comunidades que são dominadas por esse tipo de governo paralelo. Agora, as pessoas dessas comunidades precisarão entender até que ponto elas estão protegidas e devem atender a essa ordem de coisas. Será um momento de repensar. Veremos uma série de questões de posicionamento de pessoas, posicionamento de governantes, posicionamentos de artistas, todas as pessoas religiosas que possam influir para a ordem de coisas mudar. E o mundo inteiro, a Terra inteira, passando por essa pandemia, há de haver uma junção de ideias para que solucionemos coisas que até então
ficaram extremamente esquecidas porque estamos com uma visão muito particular e não uma visão geral. Talvez por algum momento, como a gente disse no outro encontro, por um falso movimento da alma, nós tenhamos esquecido que somos um único mundo, que estamos interligados nesse mundo uns aos outros. Não adianta a gente ter uma prosperidade pessoal, uma prosperidade de um único país em detrimento do sofrimento dos outros. Esse sofrimento virá bater na nossa porta, como nós vemos aí nessa quantidade de refugiados migrando de suas regiões de nascença, de nascimento para outras regiões na busca de amparo, quando nós poderíamos ter uma ordem de ideias, uma ordem política, uma ordem social e econômica que previsse, que desse a todas as pessoas as condições de viverem de maneira mais tranquila nas suas próprias regiões, gerando um progresso duradouro, um progresso respeitoso ao próprio planeta. Depois ele diz que cada reencarnação serve para subirmos um degrau na escala do aperfeiçoamento. Então, nós espíritas temos sempre a reencarnação como um dogma, ou seja, uma verdade para a nossa maneira de pensar, porque entendemos dessa forma que quando nós temos o nosso corpo físico morto, seja ele por uma morte natural, seja ele por um flagelo, seja ele por uma agressão, um assassinato, nós perdemos o nosso invólucro externo, mas a nossa alma continua viva, continua existindo, retornando ao plano espiritual. Sendo que momentaneamente aquela reencarnação, aquela existência é interrompida e o progresso do espírito, que naquele momento está encarnado junto ao corpo, é interrompido por uma necessidade muitas vezes expiatória ou provacional, mas que nenhum dos nossos projetos de progresso, de aperfeiçoamento, é interrompido, é extinto, mas somente momentaneamente interrompido para que num outro momento nós consigamos, por meio de uma nova encarnação, reencarnar, partir de um novo corpo e dar continuidade ao progresso que se faz necessário a todos nós para que atinjamos o aperfeiçoamento, o progresso, a perfeição que nos levará ao bom uso, ao uso correto da matéria, que é a perfeição que nos aguarda. Termos perfeita ciência e compreensão de fazermos escolhas que estejam de acordo com a lei divina. Esse é o nosso, que nós chamamos de perfeição no entendimento da doutrina espírita. E os espíritos também dizem que o que nos impede de ver um flagelo como algo positivo na ordem das coisas é que nós apenas olhamos com essa visão pessoal dos prejuízos que esses flagelos nos causam. Prejuízos materiais. Porque nós ainda temos uma tendência a confundir o meio com o fim. Matéria é meio, não é fim. A matéria ela é um instrumento de trabalho, nunca foi nossa e nunca será, porque nós não levamos absolutamente nada de material quando saímos do planeta, deixamos inclusive o nosso corpo físico, mas levamos o aprendizado que fizemos por meio da relação que tivemos com a matéria. Aprendizado que nos levará à sabedoria, nos levará à intelectualidade e, sobretudo, a nossa qualificação moral diante dessa relação com a matéria. Ela, então, é um meio para o nosso progresso e não um fim, porque nós não somos donos da matéria, somos usuários da matéria. E ele, então, diz que quando a gente tem essa visão apenas desses prejuízos, porque entendemos que a matéria é um fim e não um meio, sofremos muito. Não aceitamos a morte, não aceitamos as perdas, não aceitamos o desequilíbrio que teremos momentaneamente, porque entendemos e colocamos na mente que a matéria é nossa, quando na verdade ela nunca o foi. Ela sempre está aí disponível pelo Criador
para que nós a utilizemos, transformando-a em coisas úteis que gerem o progresso intelectual e moral para todas as pessoas. Depois ele diz na questão 738 que para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Kardec quer saber por que temos que usar, por que Deus usa o flagelo para fazer com que a humanidade melhore, para que a humanidade tenha um choque de consciência e consiga rever esses processos todos de vida. E os Espíritos então respondem que Deus pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um de nós os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios e necessário, portanto, se torna que seja humilhado no seu orgulho para que consiga perceber a sua fraqueza. E aí, então, Kardec também continua explorando essa pergunta e o Espírito responde: Deus nos dá todos os dias meios, porque em cada um de nós foi inscrita na consciência a lei divina. Então ele diz que nós, como espíritas, e todas as pessoas que têm um cuidado em observar, percebem que todas as pessoas no nosso nível de civilização percebem quando estão errando. Então, e esse conhecimento da lei, o que é conhecer? O que é conhecimento? Né? O ato de perceber, compreender, é por meio da razão ou da experiência. Todos nós vamos raciocinando e, pela experiência, inferindo um resultado do que a gente tem feito. Então, a todos nós foi dada a capacidade de raciocinar. E para nortear esse raciocínio, nós temos a lei de Deus, como nós falamos, que está inscrita na nossa consciência. E nessa inscrição se manifesta, quando nós derrogamos essa lei, nós temos uma manifestação de mal-estar. Todas as vezes que agimos em desacordo com a lei. E no consequente bem-estar, quando agimos de acordo com ela. A experiência individual e social sentida quando agimos em conformidade com a lei é sempre de justiça, é sempre de bem, é sempre de belo, é sempre de amor. E todo ser humano estabelece sofismas para justificar a ação em desacordo com a lei, tais como a mentira, a dissimulação, a violência, o preconceito, a corrupção, a desvalorização da cultura, da arte, da educação, em prol de objetivos egoísticos. Então, nós vemos que muitas pessoas abusam da religião, reduzindo a sua função libertadora de desenvolver uma relação consciente do ser humano com o Criador, oferecendo aos seguidores, ao invés dessa visão libertadora, apegos à matéria, êxitos temporários e segregação. Então, desta forma, os seguidores das religiões distanciam-se do raciocínio que a melhor religião é aquela que ajuda a formar mais homens de bem, capacitando-nos na vivência da caridade, expressa na benevolência, perdão das ofensas, na indulgência para com todas as pessoas, reconhecendo que temos o dever de ser melhor moralmente a cada dia. Então, essa é a tarefa da religião, essa é a tarefa da ciência, de criar meios que possam trazer bem-estar às pessoas. E a religião trazer essa relação consciente das pessoas com o Criador, seja ele da maneira como a pessoa pensa. O que é importante reconhecer que nós somos co-criadores. Nenhum de nós cria absolutamente nada. O universo foi criado e está disponível para o nosso uso, e esse uso é regulado pela lei divina estabelecida pelo Criador. Então, ele quando Kardec aprofunda essa experiência, ele fala que Deus, ao nos dar os meios, a lei como base,
E o mal-estar, todas as vezes que a gente não cumpre, age em não conformidade com essa lei, e o bem-estar, quando nós agimos em conformidade com a lei, é o balizador. E quando nós percebemos esse mal-estar, normalmente temos a tendência de mentir, de se afastar, de agredir, de impor nossas ideias, porque sabemos que ela não está em consonância com o que a nossa consciência nos diz. E muitas vezes calamos a nossa consciência quando confundimos a matéria como fim para podermos obter vantagens materiais em detrimento de um progresso realmente real, que é o progresso que tem respeito ao ser humano e tem respeito à natureza. Preservação da natureza, uso racional de tudo que a natureza pode nos oferecer. E quando a ganância, quando o apego à matéria torna o homem cego ao que a sua própria consciência lhe diz, normalmente nós entramos numa necessidade, e principalmente quando essa ordem de ideia envolve grandes potências mundiais e grande parte da humanidade, que flagelos destruidores cheguem para fazer com que nós abatamos esse orgulho, esse egoísmo tão contrário à caridade. Mas essa caridade, como falamos, que é estabelecida pela boa vontade com todas as pessoas, pela indulgência com todas as pessoas e, sobretudo, pelo perdão das ofensas. Depois, Kardec também se preocupando com os homens de bem que perdem a vida, que perdem o corpo físico, melhor dizendo, nesses flagelos, porque a vida nós não perdemos, a vida não existe extinção na natureza. Toda a natureza se transforma e nós, espíritos, somos eternos, temporariamente num corpo que precisa, pela lei do progresso, ser extinto para gerar novas formas de vida. Mas não há extinção na palavra de uma destruição absoluta. Então nós temos sempre a transformação do nosso corpo. Então Kardec se preocupando com isso, porque os homens de bem também morrem nesses grandes flagelos. Nós vimos aí quantas pessoas estão desencarnando ao mesmo tempo em vários países do mundo. Então a resposta dos espíritos é a seguinte: os homens a tudo se referem ao corpo, mas a vida física bem pouca coisa é. Nossas almas ou espíritos sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, é o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, o que a doutrina espírita traz aqui, e é muito grave, colocando exatamente a questão de que o corpo é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho, e que a alma é imortal. E esse entendimento não é fácil para todas as pessoas. É muito difícil, pelo apego que a gente tem à matéria, estabelecer uma relação natural com a morte, seja ela de que forma for. Nós ainda não estamos educados para algo fatal na nossa vida, que é a morte, e principalmente entender que ela não dá notícias. Nenhum de nós tem aqui uma etiqueta de validade de quando irá desencarnar, mas é lei da natureza. Então, o que ele diz aqui é que a morte é a lei da natureza. E muitos dos filósofos, antes de Cristo, já diziam que o apego ao que é transitório é loucura e investimento no sofrimento. É tão grave essa questão, nós não vamos nos alongar nela hoje. Nós precisamos desenvolver muito esse apego ao que é de fato imortal, ao que é valoroso de verdade. E quantas vezes nós vemos valorizando, cultuando o corpo, a beleza física, o vigor físico no sentido da aparência, que nós transformamos num padrão de beleza, desvalorizando muitas vezes a alma.
valorizando o bullying, valorizando tantas coisas que impactam o desenvolvimento de todos nós. Então, nós criando os preconceitos, tudo isso, deixando de explorar o que nós temos de mais belo, que é a nossa alma, o ser espiritual que somos, independente de raça, independente de posição social, independente de qualquer coisa, nós precisamos pensar nesse amor, precisamos desenvolver pelo ser real que somos, amarmos, portanto, a nós mesmos e também ao nosso próximo igualmente. Depois ele diz que a morte é uma lei da natureza, reafirma, e ela venha por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença é que, no caso de flagelo, o maior número de pessoas partem ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareciam mais do que passageiras tempestades nos destinos do mundo. Tendo como objetivo a regeneração moral da criatura, precisa servir para os que ficam e para os que partem, porque se assim não fosse, não haveria justiça. Os que aqui ficam observarão mudanças no ponto de vista físico, investimentos robustos para o avanço da ciência e mudanças morais significativas que atingem também aos que partem, ressaltando que no aspecto moral, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não os domina o orgulho. Então nós vemos aí muitas pessoas dizendo que eu vendo lenço enquanto os outros choram. Que nós possamos evitar vender lenços porque não teremos quem chore. E se for inevitável que alguém chore, que sejamos nós aqueles que se doem, que procurem distribuir os lenços de forma humana, de forma não especulativa, de forma não egoística, para que todos possam reconhecer-se como espíritos, reconhecer-se como almas e evitar as represálias quando são tratados com injustiça, com desrespeito e com desvalorização. Muitas vezes, ao ouvirmos isso, pensamos, mas como que nós vamos conseguir isso? Temos tantas pendências ao nosso redor. Se cada um de nós fizer o que pode, consciente de que está fazendo o que pode, dará muito certo. Nós conseguiremos realmente mudar muitas coisas. Agora, precisamos acreditar no nosso potencial de filhos de Deus e agentes do progresso. Então, para nós concluirmos, ele diz assim: o que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência, e quando, aos cuidados de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Então, reforça o que nós estamos falando ainda há pouco, né? Quando nós percebermos e não podemos nos aproveitar da fraqueza alheia, mas que precisamos reafirmar o sentido de amor de Deus junto às pessoas, levando a elas tudo o que pudermos para levar o benefício, o bem-estar, nós estaremos então nos encaminhando para essa mudança tão importante que o planeta precisa. Nós, então, concluindo, os flagelos são oportunidades que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita justiça, nos permite para que possamos fazer em menos tempo o progresso necessário, progresso científico e progresso moral. E que sejamos nós, que aqui estamos vivendo nesse momento essa oportunidade,
os que possam levar essa ideia de progresso, essa ideia de entendimento, essa ideia de amor para todos aqueles que nos cercam. Que possamos aproveitar essa oportunidade para seguir o apelo de Jesus, quando diz que nós podemos fazer a diferença acendendo a nossa luz, porque somos filhos de Deus e, portanto, capacitados para esse trabalho. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, melhor dizendo, que nós saibamos aproveitar todas essas bênçãos que Deus nos dá e que em todos os momentos, mesmo aqueles que nos pareçam extremamente difíceis, que possamos lembrar de que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas e que é soberanamente justo e bom, e que a sua bondade, a sua justiça, o seu amor aparecem quando nós somos bafejados por todas as belezas da natureza que são dadas a todos, ao ímpio e ao não ímpio, porque Deus nos ama incondicionalmente. Portanto, que possamos nós não sermos aqueles companheiros que levam as pessoas à ideia de segregação, à ideia de preconceito ou à ideia de aproveitamento do homem pelo homem, mas que possamos ser aqueles agentes do progresso, pouquinho que for, pouquinho que seja, o mínimo que a gente possa fazer dentro das nossas possibilidades, porque o que Jesus nos conclamou foi para que amássemos a Deus acima de todas as coisas e que amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos, portanto, dentro das nossas possibilidades, sem sacrifícios maiores, sem dores, mas acima de tudo com a consciência de que somos as criaturas colocadas no mundo para a geração do progresso que Deus espera de nós. Que Ele nos abençoe, mais uma vez falamos, que nós possamos aproveitar essas bênçãos, distribuindo-as igualmente a todos aqueles que cruzarem e que nós possamos procurar junto ao nosso caminho. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.